Desculpa falar, mas você não é genial. Ok, é difícil começar um vídeo escutando isso, e é difícil que você queira nesse vídeo assistindo o que eu tenho a dizer. Depois de eu começar o vídeo falando que você não é genial, mas tem um motivo de eu falar isso. Afinal de contas, hoje eu quero falar sobre criatividade e cinema. Quando nós assistimos um filme pronto, muitas vezes nós achamos aquela obra maravilhosa, talvez o melhor filme de todos os tempos. Com certeza, aqueles efeitos visuais, aqueles cenários imersivos chamam a atenção ao ponto de você olhar para aquilo e falar: a pessoa que fez esse filme é um gênio. Spielberg, Tarantino, o diretor que você quiser. Você assiste um filme deles e considera eles geniais. Porém, em muitos momentos, você sequer se pergunta se a história era para ser aquela. Recentemente eu terminei de ler Criatividade S.A. Esse livro de negócios, escrito pelo Ed Catmull, espero que seja assim que se pronuncia, que conta, além da história de como o estúdio da Pixar surgiu, dá dicas de negócios de como as pessoas devem tratar empresas criativas. Eu li ele muito mais pela curiosidade de saber como a Pixar surgiu. Mas aqui está também alguns rascunhos de ideias que a Pixar não aproveitou. E eu quero ler especificamente uma ideia aqui para vocês. Havia um castelo flutuando no céu, completamente desligado do mundo lá embaixo. Nesse castelo viviam um rei e seus 2 filhos, e ambos queriam herdar o reino. Os filhos eram opostos, não conseguiam se aturar. Um dia, os 2 caíam na terra. Quando estavam caminhando, tentavam voltar ao seu castelo no céu e encontraram um pássaro que os ajudou a chegar à compreensão mútua. Esse filme que ele está citando chegou nos cinemas. Você provavelmente viu esse filme e você se emocionou. Baseado nessa sinopse, de que filme da Pixar eu estou falando? Se você disse Up, Altas Aventuras, você acertou, porque esse filme é Up, Altas Aventuras. E ok, você deve estar se perguntando, isso não tem nada a ver com Up. De fato não tem. Talvez o pássaro que está nas 2 versões, mas o resto não tem nada a ver com Up. Porque ao longo entre a ideia original e o produto final, pessoas entraram e saíram da equipe, pessoas conversaram com outras pessoas, houve uma rodada de ideias entrando e vindo, e a história foi alterada. Porque a Pixar, talvez o grande diferencial da Pixar, pelo menos é isso que ele defende no livro, o filme só começa a ser feito quando a história está definida. E até ela ser definida, o roteiro é reescrito, 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 e o diretor / o roteirista, eles precisam ter um norte para poder guiar essa história e saber o que eles querem contar. Eles querem contar uma história sobre 2 heróis distintos, 2 pessoas distintas, com pensamentos distintos e formas de lidar o mundo distintos, e que ao encontrar um pássaro e traçam uma jornada para poder mudar de vida. Essa é a premissa base. Se você parar para pensar, tanto a versão final quanto a sua versão tem essa ideia. 2 pessoas distintas que traçam uma jornada e nisso eles vão mudando sua visão, até concluírem esse objetivo juntos. E aí é o ponto que eu queria chegar. Reescrita. Muitas pessoas, quando têm uma ideia de seja gravar um vídeo como esse que eu tô gravando, seja escrever um livro, seja contar uma história, elas partem do princípio que a primeira ideia que elas tiveram é a ideia que vale. William Zinster, no seu livro Como Escrever Bem, deixa claro que escrever é o ato de reescrever e não um ato de jogar ideias no papel. E é aí que está o problema. Muitos filmes não reescrevem. Muitas histórias não reescrevem. Você percebe isso quando você assiste uma obra e não vê e sente que ela não está acabada, que ela não está lapidada. Você assiste um filme, acredita que ele tem muitas boas ideias, mas aonde essas ideias vão levar? O que essas ideias vão fazer com esses personagens? Você sabe que a ideia é boa, mas por que ela não é bem executada? Um exemplo recente disso foi o filme de Jurassic Park novo, o Jurassic World Rebirth, Jurassic World Recomeço, que inclusive eu gravei vídeo aqui pro canal, vou deixar no card aqui em cima para você conferir. Esse filme tem várias ideias boas. Você tem personagens carismáticos,
você tem um universo imersivo, você tem novos elementos para esses dinossauros, você parte do mundo que o público já conhece, que é o mundo apresentado no primeiro Jurassic Park, só que agora as pessoas não têm mais interesse nos dinossauros e leva as empresas a criarem aberrações monstruosas a fim de agradar o público. Nessas aberrações monstruosas e a ganância farmacêutica, eles acabam criando toda a confusão que gera esse filme. Mas o excesso de personagens combinado com a tentativa constante de dar espaço de tela para cada um deles acaba deixando a história muitas vezes monótona. Dá a impressão que eles tiveram a ideia para esse filme, escreveram um argumento, escreveram um roteiro, tiveram uma ideia, mas não tinha ninguém para falar: tá bom, vamos reescrever isso, talvez tirando um personagem, ou talvez acrescentando um outro tipo de personagem, talvez fazendo uma modificação aqui, talvez fazendo uma modificação ali. E aí nós vemos ideias boas serem desperdiçadas. Então assim, isso é um problema que acontece em Hollywood. Então isso é um problema que empresas multibilionárias com dinheiro têm. Então certamente é um problema que nós, meros mortais, também temos. Então, talvez a primeira coisa que você que está assistindo esse vídeo, devemos fazer da próxima vez que formos gravar um vídeo, da próxima vez que formos mandar um áudio no WhatsApp, talvez a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós estivermos escrevendo uma redação, seja profissionalmente ou seja para o Enem, seja qualquer coisa, é parar, reler e reescrever. Porque se a gente parte do princípio que nossa primeira ideia é genial, certamente nós estamos cometendo o maior erro que a gente poderia cometer. A gente poderia estar desperdiçando uma boa ideia. Pelo menos é isso que eu acredito, pelo menos é isso que meu lado artista acredita. Eu estou gravando esse vídeo a 1h da manhã e 59 minutos, comenta aqui embaixo o horário que você está assistindo. E eu gostaria de principalmente pedir um feedback de vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo, em que eu falo mais sobre outros assuntos ainda relacionados a cinema, mas buscando aspectos mais técnicos, como no caso de hoje foi a criatividade. Se vocês gostarem, talvez eu faça mais vídeos assim. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se não gostou do vídeo, deixe seu joinha. Críticas, comentários, sugestão, deixa aqui embaixo. Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.